Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Coisa linda. Coisa do céu. Aleluia. Aleluia. Bom é estarmos aqui na presença do Senhor. Eu gostaria que os irmãos sentassem um minutinho só, antes de nós entrarmos na palavra, que eu não posso deixar de contar isso. A bênção que o Senhor me concedeu. Eu estou aqui porque Deus é bom. Eu comecei a entrar numa luta em 2018, quando a minha filha caçula engravidou, primeiro filho, e foi uma gravidez de risco. Ela com 3 miomas, e um dos miomas se alimentava do hormônio da gravidez. Então foi uma luta muito grande, muito grande. Eu fui para a casa dela em março de 2019, não participei do congresso aqui de 2019, para ficar ali e vim embora em junho, dia 10 de junho, que eu voltei para a minha casa. Mas foi muito difícil, corria risco de vida ela, corria risco de vida o neném. A coisa estava muito séria. Quando o neném nasceu, graças a Deus, quem viu meu neto aí pelas redes sociais, milagre, porque Deus tinha usado a missionária Andréia para dizer que aquela criança seria um milagre de Deus. Com 49 dias, ela voltou para o hospital para uma cirurgia muito grande no seio e ficou com vazamento de dreno, aquela situação muito difícil para quem nunca tinha operado uma unha. Até o parto que ela planejou seria parto natural e, de repente, ela precisou de uma cesárea, senão ela morria no parto. Irmãos, foram um dia de muita aflição. E eu vim para a minha casa e comecei com uma dor no braço do lado direito, uma coisa insuportável de gritar. Eu fiz um tratamento com um especialista em Jundiaí. Foram 17 sessões de R$150 cada uma. E ele dizia para mim, um japonês bem de idade, ele dizia assim: a senhora precisa ver o que a senhora tem no ombro direito, fazer uma tomografia que isso aqui não está certo. Toda vez que ele fazia, ele dizia isso. Eu até falei com a missionária Lígia, ela me indicou alguns especialistas. Eu fui no hospital Albert Einstein, paguei uma consulta R$700 e fiz uma neuromioangiografia. E constatou que tinha, vamos dizer, arrebentado, rompido um tendão no meu braço. Eu não caí, não foi nada, é a idade, viu, irmãos? Isso é a idade. Segundo o médico, é degenerativo e é da idade. Sofri muito, mas esse braço que vocês estão vendo aqui, dando glória, aleluia, honra, louvor para aquele que vive para todos sempre. Ele não levantava para pentear o cabelo. Ele não fazia movimento. Muitas irmãs aqui me viram de tipóia. Irmãs, eu fechei o consultório e comecei a atender em casa, online. E nesse atendimento improvisado com uma mesa qualquer, uma cadeira de cozinha, eu comecei a ficar muito mal para completar o que eu estava sentindo aqui. Muito sofrimento a ponto de subir a minha escada de 4. No carro, alguém tinha que colocar minha perna para dentro do carro, porque eu não conseguia nem dirigir. Mas o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O que eu consegui com o atendimento improvisado foram 3 hérnias de disco na coluna cervical, o que estava paralisando todo o meu movimento. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou grata a Deus porque Ele me deu vida. Irmã, chegou a ponto de eu pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero viver mais.
Senhor, tira a minha vida, está muito difícil viver assim, eu não aguento de tanta dor. E o Senhor diz, não é tempo ainda. E eu estou aqui para dar glória. Teve um dia que eu estava na minha cozinha, ficando assim um pouquinho melhor, que eu percebi que o braço estava movimentando. Eu olhava aqui, visualizava a igreja, eu falei, nunca mais eu subo no púlpito da igreja, porque eu não tinha perna mais para isso. E eu comecei, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se importa conosco também. Eu não sei qual é a dificuldade que você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei o que você deixou na sua casa. Mas o soberano, com toda a glória que Ele tem, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E é motivo para nós louvarmos ao Senhor e darmos glória, porque Ele vive para todo sempre. O tempo não me permitiu contar em detalhes, mas aqui está meu testemunho do que o Senhor fez por mim. Eu estou aqui porque o Senhor permitiu que eu viesse até aqui. E por isso, nós vamos falar da palavra de Deus. Prometo não cansar os irmãos. Quero vos convidar a ficar em pé, nós vamos ler a leitura, a costumeira. Deus já falou bastante conosco nesses dias no trabalho. Ontem pela manhã eu não pude estar, porque eu estou trabalhando aos sábados, então eu não pude estar, mas desde sexta-feira me alimentando aqui do pão quentinho descido dos céus. 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 16. A Bíblia diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Amém? Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo começa essa segunda epístola com as saudações costumeiras e ação de graça. Aí nós lemos logo no início, no 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 3, as ações do apóstolo Paulo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O apóstolo Paulo começa assim a sua segunda epístola. Todos nós gostamos de ouvir histórias verdadeiras, histórias verídicas. E nesta carta, o apóstolo começa narrando as grandes aflições pelas quais ele passou. Provações que o levou a conhecer melhor a Deus. Porque é nas nossas aflições que nós conhecemos melhor a Deus.
É nas nossas aflições que nós chegamos mais perto do Senhor. É nas nossas aflições que nós descobrimos que Deus nunca falha. O homem pode falhar, tudo pode falhar, mas Deus não falha. Ele não muda, ele permanece o mesmo. O evangelho de Paulo era triunfante, era transformador, mas apesar de triunfante, transformador, o ministério de Paulo era cheio de sofrimentos. A guerra está cheia de exemplos de triunfos mediante o sofrimento. A vitória tem preço. A vitória tem preço. Nos capítulos 4, 6 e 11 de 2 Coríntios, nós vemos ali o apóstolo falando das suas tribulações, do que ele sofreu, tudo que ele passou, deixando ali para nós um grande exemplo do que é estar na presença do Senhor. Quando da sua gloriosa salvação, transformação, que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, todo mundo conhece a história que o apóstolo Paulo estava indo para perseguir a igreja de Deus, para matar os santos, e ele teve um encontro com o próprio Jesus. A Bíblia diz que aquele resplendor fez com que ele caísse do cavalo, e ele, meio atordoado, disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A Bíblia diz que Paulo ficou cego, e ele foi levado para a casa de Judas, e Deus falou com Ananias que fosse orar por Paulo. Ananias assustou e disse: Senhor, mas por esse homem perseguidor da tua igreja, ele traz carta para matar os santos. O Senhor disse: vai, está aqui, ó, vai. Capítulo 9, o verso 15, mas o Senhor disse a Ananias: vai. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Este homem é um vaso escolhido, que vai ser uma bênção nas minhas mãos, e eu vou lhe mostrar o quanto deve sofrer pelo meu nome. Você está passando perseguição? Você é vaso escolhido? Você pensou que vaso escolhido não passava por tribulação? Não passava por aflição? Mas aqui está uma prova de que vaso escolhido passa por perseguição, passa por tribulação, porque ele é escolhido do Senhor. E as provações de Paulo parece que começaram imediatamente e o acompanharam por 30 anos. Porque o crente, ele vive de glória em glória, de luta em luta, de vitória em vitória, de choro em choro, até chegar o dia de estarmos com o Senhor nos céus. Mas Paulo mostrava-se sempre muito otimista. Por isso que ele diz a nossa leve e momentânea tribulação. Porque ele sabia que as aflições do tempo presente iam aumentar a glória futura. Agora preste atenção numa coisa: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Presta bem atenção nisso. Paulo podia cantar no meio do sofrimento, porque ele conhecia a maravilhosa graça.
Se vocês forem lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9, quando ele começou a orar, ele tinha um espinho na carne. Cada um acha um nome para esse espinho, mas a Bíblia só diz que é espinho, nós vamos ficar no espinho. Espinho é uma coisa que incomoda, não incomoda? Pois é. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes para o Senhor tirar o espinho da carne. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça é o prestígio de Deus emprestado para nós. É isso que é graça. Tem gente que fica feliz de estar do lado do presidente, do lado da missionária Lígia, é honra, é honra. Mas entenda uma coisa, ser amiga da missionária Lígia é um prestígio. Mas ninguém está pensando no prestígio de Deus, emprestado para nós pela graça. Ser filho de Deus, ser cidadão do reino, é um prestígio de Deus, emprestado para nós. A graça é libertadora, a graça é justificadora, a graça é que nos controla no plano de Deus, porque se não fosse a graça, nós já tínhamos saído fora há muito tempo. Nós somos salvos pela graça. Nós estamos aqui pela graça. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Por isso o Senhor disse para Paulo: independente de qualquer coisa, a minha graça te basta. Você pode ter saúde, pode ter dinheiro, pode ter o que for, mas se não tiver a graça, de nada vai adiantar. E foi por isso que Paulo venceu, foi por isso que Paulo teve um ministério triunfante, porque a graça estava sobre a sua vida. Vamos prestar atenção para que nós não percamos esta graça que o Senhor tem nos oferecido. Imagine quão falho nós somos. O quanto que nós julgamos. E a graça do Senhor continua nos alcançando. Continua usando de misericórdia para com as nossas vidas. As irmãs escolheram como tema mulheres renovadas dia após dia. Normalmente, nós usamos a palavra renovo para nos referir a algo novo, ou a algo que se fez novo ou se transforma em novo. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17, a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vocês estão vendo isso aqui? Foi assim que o Senhor nos achou, amassado, trincado, embolado, sujo, sem justiça, marcado. E ele disse: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. 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 Ramandeca, xaramandeha. Eis que tudo se fez novo.
É Ele que renova, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que limpa. Porque Ele é Deus e Ele pode fazer desta maneira. No livro de Romanos, capítulo 12, no verso 2, o Senhor diz para nós, usando o mesmo apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando o vosso entendimento. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: não entre na forma do mundo. O mundo faz uma forma, nós não somos massa de modelar. Porque a massa de modelar, se você colocar na forma redonda, ela fica redonda. Se você colocar na forma retangular, ela fica retangular. Se você colocar na massa, na forma de coração, fica da forma de coração. Mas o Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos falando em renovo, e o Senhor nesta manhã Ele nos convida: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você continua assim ainda, precisa de mudança. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: quando eu era criança, eu pensava, eu agia e eu falava como criança. Mas depois que eu cresci, depois que eu me converti, depois que eu recebi a graça, eu comecei a falar como convertido, eu comecei a agir como convertido, eu comecei a pensar como convertido. Isso é transformar pela renovação do nosso entendimento. Então é tempo de nós crescermos, não é inchar não, é crescer. E quando a gente cresce, espiritualmente falando, a gente diminui. A graça de Deus vem sobre nós e nós vamos viver como adultos espirituais, na presença do Senhor, como servos do Senhor, sem mimimi. Sem mimimi. Quando a gente cresce, a gente vira adulto, não tem mimimi. E criança, quando briga uma com a outra, tu vem com um bocão desse tamanho: mãe! E fulano? E a mãe toma atitude, toma as dores. Nós estamos adultos espirituais. Sem mimimi. Sem mimimi. Nós crescemos espiritualmente falando. Eu quero chamar a atenção de vocês para um outro significado da tradução renovo. Renovo significa broto verde ou ramos. Vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 33, o verso 15. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. E ele fará o que é justo e certo na terra. Deus está usando o profeta aqui para falar que tudo quanto é renovo, tudo quanto é transformador, não tem outro meio de chegar a nós a não ser por Jesus Cristo. É desse renovo que ele está falando. Os ramos
desempenha um papel importante na adoração em Israel. Vocês se lembram na ocasião da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? O que tinha lá na passagem? Ramos. Vocês perceberam? Quando a gente fala de broto novo, nós estamos falando de renovo, estamos falando de ramo. E o ramo em Israel tem um significado muito importante: adoração. Adoração, não importa o que esteja acontecendo, eu vou adorar. É tão gostoso cantar: sobrevivi, eu sobrevivi. Mas no meio da pandemia foi tão difícil, né? A gente queria correr, não queria? O pastor chegou a falar aqui que tinha gente que queria viajar para outro lugar. Mas o papel do ramo, que significa renovo, é adoração. Adorar quando está largo, adorar quando está apertado, adorar quando subir, adorar quando descer, adorar quando tem, adorar quando não tem. O ramo é para adoração. E quando Jesus entrava, os ramos estavam ali, e a música é: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o meu papel, esse é o seu papel, é adorar independente de qualquer coisa. O nosso papel é adorar. Além disso, o ramo, o broto, é a parte inicial do desenvolvimento de uma planta. E a Bíblia, várias vezes, ela nos compara a isso. Eu quero ler com vocês ainda mais uma vez. São João, capítulo 15, o verso 1 e o 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim e não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Continuando. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Em suma, Jesus é o renovo. É o único que pode dar a renovação para as nossas vidas. Mas precisamos estar nele para que ele esteja em nós. Porque se nós não estivermos ligados neles, nós não vamos receber nutriente e a consequência é apodrecer. E nós temos que estar atentos, fazer a nossa própria avaliação. Como nós estamos? Irmãs, é maravilhoso estar aqui. Depois de um ano de tanta luta, tanto medo, as coisas estão abaixando, estão diminuindo, né? Aquele pavor, já podemos sentar mais perto. Graças a Deus por isso, nós temos orado para isso. Mas para um pouquinho, faz uma avaliação. Você está de verdade ligado na videira? Sabe por que eu estou perguntando isso? O Senhor estava falando no meu coração, sentado ali. Quando esse trabalho do Cibemp foi começado, que começou, houve muita resistência dos obreiros mais velhos, porque eles diziam que era uma inovação.
Já tem o círculo de oração, já tem o trabalho assistencial da igreja, para que mais isso? Vai ocupar? E tinha aquela resistência. Mas está no coração de Deus, que já vai fazer 25 anos. Então Deus tinha negócio com esse trabalho de mulheres. E por que eu estou dizendo isso? Eu congreguei em Franco da Rocha por muitos anos. E lá em Franco da Rocha, uma irmã pediu para dar testemunho em um trabalho. E ela levantou e ela disse assim: eu sirvo a Jesus não, eu estou na igreja há 40 anos. Mas eu nunca fui convertida. O pai dela teve uma renca de filhos e ele tocava acordeon, então ele resolveu pôr aquela criançada para cantar e ele fez um conjunto com as crianças. Então ela veio desde criança cantando ali. Pai tocando acordeon, e ela disse: eu só não ia para o mundo porque eu não tinha costume no mundo, não sabia o que fazer, o que não fazer, mas eu me converti nesse trabalho. A irmã cantou aqui, ela diz que as irmãs vêm doentes, algumas, e saem curadas. Hoje você veio para receber renovo, mas você veio para se converter também. Presta atenção em você. A conversão aí, a liberdade para o Espírito Santo trabalhar, a liberdade para Ele agir, para Ele fazer o que Ele quer, porque Ele quer fazer um renovo, mas só vai fazer se você permitir. E a irmã diz que todo esse tempo participando da ceia, batizado nas águas, e nunca se converteu. Ela dizia assim claramente: irmãs, eu nunca fui crente. Eu sempre fui participante. E eu vou fazer uma pergunta agora. Isso aqui não estava no script, não. Você é participante, você é turista. O que você é? Anashemandeka. Ramando rache remais tuine mandeka. Aqui se deve a sua presença aqui. Você está em busca de renovo, o Senhor está aqui para renovar. O Senhor está aqui para tratar as nossas feridas. O Senhor está aqui para nos restaurar. O Senhor está aqui para derramar sobre nós a sua graça. E como Jesus é o principal e o único renovo prometido, se nós nos agarrarmos a Ele, nós vamos estar firmados em Jesus. Eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Eu gosto muito de visualização. E eu entendo que na visualização, nós fixamos melhor as coisas. Eu tenho nas minhas mãos um prato. Ele tem o círculo dele branco, e em volta ele é florido. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui, para as irmãs, esse prato vai representar aqui o mundo em que nós vivemos. Um mundo cheio de lutas, cheio de tentação, cheio de desafios, cheio de coisas para abalar a nossa fé. Nossa, a missionária tem isqueiro. Não repare não, viu, irmãos? Faz parte do meu trabalho. Essa vela aqui representa você.
Deixa eu ver se já fixou, se não vai cair. Ah, me ajuda aqui, por favor. Segura o microfone. A vela não vai parar. Eu quero que ela pare. Não, não é o vento, ela não para. Ela não para. Eu quero é a vela. Fixou. A minha intenção é que ela fixasse. Olha, a Leirinha já veio, ela trabalha com isso. Vocês viram que prontidão, gente? Soldado é assim, ó. Pronto, Senhor. Pronto, Senhor. Pronto, Senhor. Pronto, Senhor. Pronto, Senhor. Ah, não me chamaram para fazer. Você se ofereceu. Pronto, Senhor. Pronto, Senhor. Pronto, Senhor. Raramandeha. Shekastuinemandeha. Eu quero virar o prato, não sei se a vela vai deixar. Eu estou virando com medo, o pastor Joinville disse assim, pode virar. Esta vela representa você nesse mundo tenebroso, difícil, aonde a sua luz tem que brilhar. E para brilhar tem que ter renovo. Se não tiver renovo, não brilha. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, quando eu era criança, eu fazia tudo como criança. Quando eu cresci, eu deixei de mentir, deixei de ser mal pagador, deixei de ser enrolador, deixei de ser crítico. O meu negócio é com o céu, o meu negócio é com o céu, o meu negócio é com o céu. Aí está você com a sua luz no mundo tenebroso. E se você descuida, não podemos descuidar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, precisamos de renovo, precisamos de renovo, precisamos buscar no Senhor esse renovo, para que a nossa luz não se apague, para que o mundo não tenha supremacia contra as nossas vidas. Precisamos de renovo espiritual. Olha para você, veja como está a sua vida. A pandemia, ela foi tenebrosa. Muita gente com medo de morrer. Eu fiquei bem resguardadinha na pandemia, bem escondidinha, que eu já tenho idade, eu não sou boba. E meus filhos também não queriam ninguém em casa e não queriam que eu saísse, um pavor tão grande. Eu dizia, vou me resguardar, né? Eu quero morrer, mas não de Covid. Obrigada, irmão. Mas quando eu me vi com tanta dor, irmãos, era tanta dor, esse braço arrebentando, isso aqui nas minhas costas parecia que tinha uma tartaruga montada aqui assim, que inchou, isso aqui cresceu, ficou assim. Eu falei, Jesus, toma minha vida nas tuas mãos e me leva. Não dá. Não dá, Senhor. Eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, não fiz nada para o Senhor, mas eu não aguento mais. Toma a minha vida para Ti. Me prepara, Senhor, e me leva. Eu comecei a fazer uma avaliação de toda a minha vida. Eu sirvo ao Senhor há 59 anos. Comecei a fazer uma avaliação de toda a minha jornada. Vocês se lembram que quando eu pertencia a essa diretoria aqui, quantas vezes eu dizia para vocês assim, aproveite tudo. Aproveite tudo. Oportunidade só bate na nossa porta uma vez.
Hoje você está aqui, amanhã você não sabe onde você vai estar. Ontem, uma irmã me abraçou ali no pé da escada, e ela disse isso que eu estou dizendo para vocês. Ela falou, hoje eu sou mulher de obreiro que dirige congregação, e eu tenho todas as apostilas que foi vendida aqui. Eu peguei tudo para mim. E quando chegar o dia mau, que o dia mau chega. Chega ou não chega? Que esse dia mau, sabe quando você está ali, aprisionado pela doença, pela luta, que o seu pensamento seja esse. Ai, Senhor, graças a Deus, que congresso maravilhoso aquele que eu participei. Senhor, que oração maravilhosa. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade, porque eu estive lá. Que o seu pensamento não te maltrate pensando assim, ah, se eu tivesse ido, ah, se eu tivesse feito, ah, se eu tivesse participado do conjunto, ai, se eu não tivesse endurecido. A oportunidade chega para nós, é hora de servir. Servir enquanto for tempo de servir. Porque a gente serve. Eu fiquei aqui na diretoria por 24 anos. Hoje eu não estou mais. E eu já previa para as irmãs esta saída. Mas eu posso dizer uma coisa para os irmãos. Eu dei o melhor de mim. E hoje eu olho para estas mulheres com muita alegria, porque alguém tem que ocupar o nosso lugar. Ninguém tem cadeira cativa. Nós precisamos de renovo para sentir assim. Chegou a hora de entrar, você entra. Chegou a hora de sair, você sai. Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Não tem essa de falar assim, ah, não era tempo de eu sair. O tempo é de Deus, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. É Deus que manda, é Deus que leva, é Deus que traz, é Deus que levanta, é Deus que exalta. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E quando nós buscamos esse renovo no Senhor, nós temos renovação no nosso entendimento, para entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Embora muita gente aí confundiu, me viu afastada daqui, acho que imaginaram tanta coisa, que as pessoas interpretam até o nosso silêncio, né? Aí acho que eu pensei, nossa, a irmã ficou triste de ter saído da diretoria. Não, irmãos. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Você dá lugar para outras pessoas e vai fazer outra coisa. A obra não para. Enquanto você viver, não para. Mas se você cruzar o braço, fazer um bicão de todo tamanho e dizer que não era tempo, você está fora da direção de Deus. Você está fora da direção de Deus. Então vamos buscar renovo para a transformação, renovação do nosso entendimento, para que possamos fazer melhor, para que possamos aceitar melhor, para que possamos entender melhor, e Deus guiando a nossa vida. Jesus é exatamente o que precisamos para ter uma vida totalmente nova. Não é de roupa nova que nós precisamos. Não é de sapato novo que nós precisamos. Não é de um carro novo que nós precisamos. Não é de Bíblia nova que nós precisamos. Não é de instrumento novo que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus. Precisamos dele, para que haja renovo em nossas vidas.
É bem verdade que nós que somos mulheres, se a gente puder fazer, puder vir, nossa, é o momento, né? Vamos estar na vitrina. Mas não é disso. Não é disso. Não é disso que nós precisamos. Não precisamos nem de uniforme. A gente faz o uniforme para separar, para ficar bonitinho. Mas não adianta uniforme com disse-me disse. Não adianta uniforme com confusão. Não adianta nada disso. Nós precisamos dele, nós precisamos dele. É dele, é dele, é dele. E se não recebermos dele os nutrientes necessários, nós vamos apodrecer como ramos. Então precisamos receber do Senhor. Precisamos ser renovadas cada dia através do Espírito da fé, do Espírito da adoção, do Espírito de sabedoria, do Espírito da glória de Deus que clama, Abba, Pai. Precisamos dessa renovação completa nas nossas vidas. E só o Senhor pode proporcionar essa renovação em nós. Então é momento de nós pararmos e fazermos uma avaliação. Olhar para dentro de nós mesmos. A gente gosta de dar um passeio para o lado de fora, né? E quando a gente dá esse passeio, até modelo de vestido a gente tira assim no olho, né, Simone? Dá uma passeada lá na praça da alimentação, olhando se a igreja está bonita, está feia. Mas eu quero te convidar a dar um passeio para dentro. Para dentro. Às vezes, a gente vem com a pá na igreja. Que jeito é essa pá? Essa palavra servia para a irmã. Não sei por que ela não está aqui. Servia para o irmão. A gente pega a pá e joga assim. Servia para fulano e para você não serviu nada? Pega a enxada, larga a pá. É para mim, eu preciso de renovo. Eu preciso de graça. Eu preciso de santidade. Eu preciso de unção. Eu preciso estar renovada para estar firmada na presença do Senhor. Então vamos dar esse passeio para dentro de nós. Para que a sua luz, a sua lâmpada não se apague. Porque as confusões da vida, as dificuldades que se nos apresentam. O pastor Joiville estava falando aqui de estar aqui, a missionária está aqui, trabalhando aqui, que tem dia que sentia até arrepio de tantas hostes. Mas a Bíblia diz que as hostes espirituais da maldade, elas estão nos lugares celestiais. Como que você entende isso? Daniel ficou 21 dias orando. E pedindo a misericórdia, orando a Deus, orando a Deus. A resposta veio. Mas no meio do caminho, nas regiões celestiais, tinha uma trave. Tinha uma trave e a resposta não chegava. Gabriel não passava, porque Gabriel é anjo mensageiro. Foi ele que deu a mensagem para Maria que Jesus ia nascer. E Gabriel não passava. O Senhor disse, Miguel, rabando é cachorro, Miguel, vai lá, Miguel. Ele entra na sua guerra, ele entra na sua luta. Miguel chegou, abriu a passagem, a resposta chegou. Quando o anjo Gabriel chegou em Daniel, disse, homem muito amado,
desde o dia em que você colocou no seu coração em orar, a sua oração foi ouvida lá. Eu não cheguei com a resposta antes porque eu fui impedido. Então é nas regiões celestiais que tem impedimento. E como nós vamos conseguir esse renovo? É com oração. É orando ao Senhor, é buscando a sua face, é suplicando ao Senhor, porque oração e súplica é diferente. É diferente. E quando nós buscamos o renovo da parte de Deus, o nosso lar, ele é alcançado. Sabe por quê, irmãs? Nós passamos a ter um outro comportamento, falar como adulto espiritual. Eu vou entrar num assunto aqui, não estava em pauta também, não. Eu voltei a atender presencialmente no dia 16 de agosto. Aqui, quando a Bíblia fala das tribulações, das lutas de Paulo, fala que acompanhou ele por 30 anos do seu ministério. Eu contei tudo o que eu passei, eu voltei e foi uma reinauguração no consultório. Eu estou ali há 13 anos no mesmo lugar. No dia que eu voltei para trabalhar, eu caí da escada. Eu estou andando porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Se vocês me vissem, vocês diriam que eu não ia andar mais. Na perna, precisava de ponto. Foi um tombo assim assustador. E eu com medo de bater o rosto com o óculos no chão, agarrando no corrimão. Isso aqui ficou tudo roxo, tudo machucado. Já não estava bom, ficou pior. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu estou de posse de vitória. Eu estou livre. Estou de posse de vitória. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Eu estou encerrando. Eu estou atendendo muitos adolescentes, filhos de crentes. Quando você recebe renovo da parte de Deus, você vive a palavra. Nossos filhos precisam ver isso em nós, a vivência da palavra. Não é falar para ele que se ele fizer isso, fizer aquilo, ele vai para o inferno, não. Viva a palavra, viva a palavra, para que ele veja Deus na sua vida. Porque a queixa é essa, minha mãe mandou fazer isso, mas ela não faz. A minha mãe chega do culto e ela fala mal do pastor, ela fala mal da dirigente do círculo de oração, ela fala mal do culto, ela fala mal da cantina. Viva a palavra! Você veio buscar renovo para essa transformação. A luz precisa ser vista na nossa vida. Eu sempre falo para as irmãs, seu marido não é crente, você está orando, o que você faz? Eu oro por ele e falo de Jesus. Você está jogando pérola aos porcos. Para de falar de Jesus para ele, comece a falar dele para Jesus. E tem um outro segredo, preste atenção. O marido não é crente, não precisa ficar falando para ele que Jesus salva. Mostra para ele a transformação que Deus fez na sua vida. Mostra para ele que você é uma nova mulher, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mostra para ele que não tem pirraça, não tem rancor, não tem birra. Mostra para ele que há transformação, para que ele queira o Deus que te transformou.
O renovo serve para isso, para mudança lá em casa, mudança de vida. Ser crente na igreja é muito fácil, irmãs. A gente veste uma roupa de crente, faz uma rodinha no cabelo, os irmãos vestem um terno, está todo mundo vestido de crente, está bonito. Eu quero ver é ser crente em casa. Eu quero ver é ser crente no trabalho. Eu quero ver é ser crente na faculdade. O renovo tem que estar na nossa vida, para que a nossa luz possa brilhar e o nome do Senhor ser glorificado em nós. Tem crente que precisa tanto de renovo que não dá nem para lidar com ele na igreja. É tanta dificuldade para lidar com ele na igreja. Principalmente quando se tem família grande dentro da igreja, né? Jesus, tem misericórdia de mim. Quando se tem família grande na igreja, não é só a família manda. Se mudar a posição de um, todo mundo abandona. Precisa de renovo na vida. Precisa de transformação na vida. E hoje o Senhor está aqui, trazendo renovo para as nossas vidas. Para que saiamos daqui transformadas em outras pessoas, transformadas em outras mulheres, servas de Deus, temente, e que o nome do Senhor seja glorificado, não somente nos nossos lábios. Nós somos ramos, temos que glorificar, mas tem que ser glorificado na nossa vida. É tipo assim. Eu quero ser crente como ela. Ser crente como ela? Deus me livre. Se você sair daqui renovada, vai ter muita gente querendo ser serva como você. Vai ter muita gente querendo servir ao Senhor como você. Não abra mão do renovo. Não abra mão desta bênção nas nossas vidas. Busca o Senhor em oração. Faça da sua casa também um lugar de oração. Eu sempre tive na minha casa um quartinho de oração. Tem muitas irmãs aqui que me conhecem desde Franco da Rocha. E eu sempre tive, é onde eu recebi minhas grandes vitórias. Agora no consultório eu trabalho até 9 horas da noite, não tenho nem condições de vir ao culto a não ser domingo. Estou trabalhando aos sábados também. Não é para ficar rica não, é para dar conta, tá? Das coisas. Que rico ninguém fica, né? Mas o quartinho de oração está lá. Para buscar ao Senhor graça. Para vencer as dificuldades, vencer as tribulações. Graça. Buscar unção na vida, para que eu possa perseverar, porque nós temos que chegar lá. Aconteça o que acontecer, nós temos que chegar lá. Não importa, está tudo bonito aqui, a gente não chegar lá. Tem um banquete preparado para nós lá, e o nosso objetivo é chegar lá. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Cibemp Brasil, Congresso de Mulheres da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.